de Kim Kataguiri no seu evento de filiação na missão. Falou do Brasil, falou da sua carreira, do futuro, tretas do passado e disseram que foi bem legal, então quero assistir. Boa noite! Nada agora para o nosso projeto de país. Agora a gente tem o nosso próprio partido contra todas as chances, contra todas as análises, contra todas as expectativas da classe política, contra todas as expectativas do judiciário. Se quiser, usa o microfone igual usava em manifestação. Vou usar então. Parou! Agora nada para! Nada para o nosso projeto de país! Apesar de todas as chances, que bom falar assim igual manifestação de novo. Apesar de todas as chances, apesar de todos os ataques, apesar de todas as tentativas de nos destruir politicamente, midiaticamente, de nos prender, como o Renan colocou, não é só que o Minato passou pelo inferno junto comigo, todos nós aqui passamos pelo inferno juntos. E não tem nada mais poderoso para unir pessoas do que você passar pelo inferno junto e continuar junto depois de passar por ele. Nós já passamos. A gente já saiu dos portões do Tártaro. Não estamos mais sob o poder de Hades. Agora nós temos a nossa própria casa. Agora nós temos os nossos próprios argonautas, o nosso próprio navio para navegar. E eu digo para vocês, com muita confiança, este ano não é um ano histórico para o Partido Missão. Este ano não é um ano histórico para o Movimento Brasil Livre. Esse ano é um ano histórico para o Brasil. Porque é nesse ano que o partido que vai ter o presidente da República, que o partido que vai ter o presidente da Câmara dos Deputados, que o partido que vai ter o presidente do Senado da República, que o partido que vai ter o presidente do Supremo Tribunal Federal disputa a sua primeira eleição. Esse é o ano em que o partido que terá o poder para transformar esse país num país sério disputa a sua primeira eleição. Cara, primeiro partido de direita, pelo menos da modernidade, vai. Excluir o... Era o DEM no começo? Qual que era aquele partido de... Não, o PFL, que virou o DEM depois, né? O PFL, ele ensaiou ser um partido sério de direita no começo da Sexta República. Só que ele foi completamente desvirtuado no caminho e depois atropelado por uma onda de esquerda. Mas eles tinham alguns projetos interessantes. Eles tinham até uma espécie de leve poços lá no Nordeste, bem parecido. Mas eles fracassaram, tinha muita gente do centrão e etc. Agora, pô, vai ter um projeto político ali afiadinho, com planejamento, liderança jovem, militância entusiasmada e aquela organização sólida, assim como o PT fez com as suas bases dentro da esquerda, é o que a gente tá fazendo dentro da direita, né? Ter as ideias e aí colocar as lideranças e os candidatos. Diferente da força bolsonarista, por exemplo, que colocou, um monte de gente retardada que só falava eu sou pró-Bolsonaro e contra o comunismo. Aí entrava lá, não sabia o que fazer, não entendia o regimento legislativo, muitas vezes tinha discurso meio esquerdista, meio feminista ali dentro de si, e ficava repercutindo isso, fingindo ter um viés de direita, meio sem querer, sabe o negócio meio Damares Alves, ou aquela própria Rogéria Bolsonaro lá, que fez a Blackface não existe aqui no Brasil, foda-se Blackface, não seja longhouseado, pau no cu da Blackface, não importa. Mas o fato é, aquela mulher que fez isso, ela fez um discurso de esquerda para defender uma pauta supostamente de direita, né? Então, a gente não terá esse problema. Porque as bases estão sendo construídas de maneira sólida, porque existe um projeto coletivo de país que está sendo estudado. E os parlamentares, eles são ferramentas para aplicar o que é discutido, debatido e estudado dentro do partido. E é assim que tem que ser. Assim que se faz algo sério. Os representantes são apenas símbolos e agentes dessa modificação na sociedade, assim como o Trump faz, né? Ele tem, por exemplo, a Heritage Foundation por trás dele, fazendo estudos, projetos, etc. E também grande parte do Partido Republicano que constrói os projetos que vão sendo aplicados pela administração. E assim funcionou. O primeiro mandato do Trump não tinha isso, não funcionou. O segundo, ele tá conseguindo aplicar bem mais coisas e avançar a agenda. Aldeane do Lacerda, não, mas eu tô falando Sexta República, pós-88. Vocês que estão aqui, pessoalmente, são testemunhas oculares da história. Vocês que estão aqui, que me cumprimentaram, que falaram para eu não desistir, que falaram que eu não vou mais estar sozinho, e eu tenho certeza absoluta, que qualquer que seja o meu futuro, não só nessa eleição, mas em outras,
eu jamais estarei sozinho. Jamais estarei sozinho disputando qualquer eleição. Se eu disputar para vereador pela missão, para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para prefeito, para presidente da república, eu sei que eu jamais estarei sozinho, porque eu nunca estive sozinho dentro desse movimento durante todo esse tempo. Eu tive longe, eu tive distante por uma imposição de trabalhar no Congresso Nacional. Mas agora eu vou ter meus aliados do lado, perto, junto comigo, exercendo o poder comigo. Na minha primeira semana, e eu quero deixar compartilhar uma coisa aqui pra vocês. Cada vez que um de vocês me elogia, eu levo isso como uma dívida. Eu levo isso como um fardo. Cada vez que cada um Kim Kataguiri, você é de foda. vocês fala alguma coisa boa sobre mim, pra mim, eu levo aquilo como uma obrigação. A partir do momento que vocês estão me elogiando, eu tenho a obrigação de atender a expectativa do elogio que vocês fizeram. Kim Kataguiri, destrua a Sexta República e faça uma nova Constituição. A partir do momento que vocês falaram para eu continuar, eu tenho a obrigação de continuar dando o meu máximo. E eu quero dizer para vocês, e eu acho que esse é um sentimento que eu compartilho com o Renan desde o começo do MBL, nós não estamos nessa para fazer uma coisa mais ou menos. A gente não tá nessa para ter uma vida confortável com os amigos e com a família e ao mesmo tempo fazer política. A gente tá nessa para que, ainda que o custo da gente deixar um legado para esse país seja a gente viver uma vida miserável, pessoal, familiar, de amizade, nós vamos pagar esse preço. Porque é esse preço que todos aqueles que fizeram história pagaram e a gente está disposto a pagar. E se não tiver ninguém disposto a pagar, esse país não muda, não vai se transformar num país sério. Cada vez que eu olho isso de fato me indigna, isso de fato... Eu confesso pra vocês outra coisa. Ver o absurdo todos os dias no Congresso te deixa um pouco cínico e você precisa lutar contra o cinismo. Porque você vê o absurdo todo dia, você sabe que aquilo acontece todo dia. Se vocês, por vezes, olham um monte de notícia, um monte de desgraça acontecendo, um monte de gente roubando, ninguém sendo preso, e vocês ficam desesperançosos, e eu que vejo isso todo dia. Os absurdos desse país têm que ser transformados em força pra lutar, em raiva, em combustível. Quando você vê essa merda, esses caras roubando do INSS, comprando Tesla, né? Comprando BMW, pelo menos você viu eles sendo presos agora. Mas enfim, quando você vê merdas acontecendo nesse país, você tem que transformar isso em força pra mudar. E não em cinismo para aceitar a situação. Não aceite a situação. Não aceite a derrota. Vença. Vença, porra. A gente tá nessa pra vencer. A gente vai vencer. Que a minha vida é isso. Por isso que eu preciso lutar contra o cinismo. Por isso que tem um quadro no meu gabinete dizendo para nunca perder a capacidade de se indignar. E eu me indigno quando eu olho os últimos 40 anos, o lixo de país que a gente se tornou. A oportunidade histórica que a gente perdeu. A missão disputa o poder e terá o poder para transformar esse país, junto com cada um de vocês, num país rico, num país poderoso, num Brasil rico, num Brasil poderoso. E num Brasil livre, no Brasil que de fato é soberano. E não é soberania igual o petista fica repetindo porque acabou de aprender a palavra. É soberano de verdade. É um país cuja opinião importa pro mundo, que senta na mesa dos adultos, que não é ridicularizado o mundo afora. É um país que, se qualquer outro país do mundo quiser começar uma guerra, tem que ouvir a opinião do Brasil. Senão a guerra não começa ou a guerra não termina. É um país que senta na mesa dos adultos, que resolveu seus problemas domésticos e agora opina para o mundo. É esse o país que a gente tem na nossa cabeça e é esse o país que a gente quer materializar. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, porque, e eu já disse isso algumas vezes desde a fundação do partido, mas eu faço questão de repetir nessa solenidade da minha filiação. Nunca mais, filho da puta nenhum vai me impedir de disputar a eleição que eu quiser pro cargo que eu quiser. Cara, vocês percebem que eles já venceram uma barreira gigantesca imposta pelos partidos tradicionais? Eles têm o deles pra brincar já. Não tem União Brasil, não tem PP, não tem PL, não tem PT que vai barrar Kim Kataguiri de disputar a eleição que ele quiser nessa merda. Perceba São Paulo. Observe os projetos
das últimas pré-campanhas para prefeito de São Paulo. Vejo o projeto do Nunes, vejo o projeto do Marçal, vejo o projeto da Tabata e vejo o projeto do Kim. O do Kim é estratosfericamente melhor. O que os outros projetos têm de bom, eles copiaram do projeto do Kim e introduziram posteriormente. Ele estudou a cidade por completo. Ele dormia e acordava com a porra do mapa de São Paulo na frente da cama dele. E não deixaram ele disputar o cargo. São Paulo perdeu o melhor prefeito que poderia ter tido em sua história. O mais dedicado. Pra agora tem um cara do Centrão lá, naquela merda. E o cara do Centrão entrou como alternativa menos pior. Porque tinha um lunático, que seria o Pablo Marçal, que ia jogar merda pra cima, no ventilador. E tinha o Guilherme Boulos, que ia lotear a prefeitura de São Paulo com pessoalista do Brasil inteiro. Seria um desastre completo. Então, perceba que a gente teve que escolher entre Nunes, Marçal e Boulos, porque não deixaram o Kim participar. Mas calma, 2028 tá aí e o Kim será prefeito de São Paulo. Kim Kataguiri será prefeito de São Paulo em 2028. A direita não tem candidato, a esquerda não tem candidato. Nós temos. E nós temos partido. E nós temos o projeto para São Paulo. Já foi desenvolvido também na primeira campanha do Arthur. Campanha do Arthur para governo. Depois, de novo na campanha do Kim. E cara, já tá tudo pensado, tem projeto pra caralho. O Guto manja de ter ficado lá na Assembleia. E São Paulo é o core, né? A nacional é em São Paulo. Então, nós merecemos. São Paulo será nosso. São Paulo será nosso. Ele não ouviu, mais alto. Filha da puta. Agora, gente, eu preciso falar pra vocês que vocês sabem que este evento não é só o meu ato de filiação. Este evento também é o aniversário de Rafael Minatogal. Hoje é de fato... O Minato é quase um mini clone do Kim Kataguiri. É quase o mais próximo que nós pudemos chegar de uma clonagem de Kim Kataguiri foi o seu chefe de gabinete. Então espero que ele tenha um grande legado aí na política. Mas enfim, esse foi o discurso do Kim, emocionante. E realmente, o Kim e o Renan, eles não têm vida, cara. O Kim e o Renan, eles não têm vida, cara. O Renan trabalha 7 dias por semana pensando em política. E o Kim Kataguiri é política e um dotinha ali no fim da noite pra aliviar. E só. Os caras vivem pra isso, eles abriram mão de muita coisa pra isso. E querendo ou não, todos nós abrimos também, né? Pois é, essa é a nossa vantagem, no fim das contas, pros outros grupos políticos. A gente trabalha e a gente gosta do que a gente tá fazendo, de certa forma. Sei lá. É legal. Vamos nessa, vamos pra cima. Futuro é glorioso, meus amigos.